E no Flamengo, a discussão entre Landim e Marcos Braz sobre a renovação do Gabigol promete pegar fogo daqui pra frente. O presidente deu algumas declarações, ele tem que respeitar sempre, é o número 1 do clube. A gente é obrigado a reconhecer que talvez o Gabriel não tenha sido, vamos dizer assim... Eu vou te mostrar aqui a recente entrevista do Landim, o que o Marcos Braz falou da renovação do Gabigol e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. O Marcos Braz sempre foi um defensor da renovação com o Gabigol. Boa tarde, Marcos, Bruno. Eu sei que até sou repetitivo a gente sempre perguntar aqui sobre o Gabigol, sobre renovação, mas não deixa de ser um assunto porque camisa 10 da equipe, cada vez o prazo para renovação dele, né, para ele ficar livre no mercado. E o presidente está a situação do Gabriel. A gente também viu que ele não desceu, por exemplo, para a hora da taça, né, ali da Taça Guanabara, ele estava no Maracanã durante o aquecimento, mas ele não desceu depois. Eu também queria entender um pouco como está a relação do Gabi dentro do Flamengo. Obrigada. Vamos lá. Em relação à pergunta da renovação dele, mais uma vez eu posso te afirmar que a situação dele vai ser resolvida na hora certa, na hora mais adequada, e podem ter certeza que isso aí em breve vai ser resolvido de um lado ou de outro, de uma maneira ou de outra. Até mesmo na festa do título carioca, tanto o Marcos Braz quanto o Landim se manifestaram sobre isso. Primeiro, tem pouco mais de 70 mil pessoas no estádio. Não tem ninguém que queira mais o Gabigol do que eu. Pode empatar comigo. Isso foi desde o primeiro momento. Não é depois dos títulos e dos gols. E muita gente sabe disso e ele sabe também. A gente tem alguns ajustes para fazer. Eu sempre falo que isso aí vai acabar bem para o Flamengo, bem para o Gabriel. Na hora certa a gente vai ajustar isso. O presidente deu algumas declarações, ele tem que respeitar sempre, é o número 1 do clube, deixando bem claro isso aí. Mas eu tenho certeza absoluta que vai acabar tudo bem. Então, essa medalha que foi entregue para o Gabigol no telão, na verdade foi ideia minha, porque ele é um grande jogador, é um grande ídolo, ele está passando por um momento, acho que difícil, eu acho que nada mais justo do que a gente fazer essa homenagem para ele, né? A gente procurou saber onde ele estava e mandou ir lá alguém para tentar ver se adiantar uma medalha para poder entregar. Graças a Deus a gente conseguiu fazer isso a tempo e fazer com que ele mesmo de forma virtual participasse da cerimônia. Assim, a gente está aguardando, a gente precisa aguardar agora o resultado do que o tribunal lá na Suíça vai decidir. A gente está querendo e pleiteando um efeito suspensivo nessa punição que ele recebeu. A gente tem a expectativa positiva disso, mas isso está na mão dos árbitros lá e que eles é que vão decidir. A gente fica aqui torcendo muito para que a decisão seja favorável ao Gabriel e que ele possa se reintegrar o mais rapidamente possível. E a renovação é só depois que sair o resultado? É impossível da gente tomar qualquer definição em relação a isso. A gente não sabe qual vai ser a suspensão, qual o período, que tipo de... Se ele tiver suspenso, ele depois vai ter que ter um novo julgamento. Esse julgamento pode... nesse julgamento pode acontecer tudo. Então, assim, mas eu volto a dizer, a gente está muito convicto de que o direito dele é bom e muito confiante de que essa punição vai ser revertida. Agora, temos que esperar para ver. E sobre o assédio de clubes paulistas como Corinthians, agora surge também Palmeiras... Isso aí você pergunta para os outros clubes, não para mim. Medo de perder eles graças? Não, isso você tem que perguntar para os outros clubes. O Marcos Braz, inclusive, é um defensor que o Gabigol renove, mesmo com toda a situação que ele está passando. E o teste de sangue deu negativo. Ninguém que quer burlar alguma coisa, algum teste, faz teste de sangue. Então, se ele tivesse qualquer dúvida, qualquer desconforto nisso, ele não iria fazer o teste de sangue. Então, ele fez o teste de sangue e depois ele foi treinar. Como ele começou os treinamentos, você só pode fazer a sequência das análises 2 horas depois que você
para o treinamento, você está descansado. Então isso demorou. Gabriel também deu a sua contribuição para isso tudo ficar de uma maneira ácida, mas tem uma questão central que eu preciso falar, que ele tirou o sangue e tirou a urina e não teve absolutamente nada. Dito isso, você tem aí uma maneira de enquadramento que a gente vê que foi muito severa, e até o placar de 5-4, eu acho que botou bastante em dúvida se poderia ou não dar uma punição desse tamanho. O Flamengo, junto com seus advogados, recorre para o Comitê Internacional, para a área internacional, em que a gente acredita que num novo julgamento, que você apresenta novas provas, que você tem outros pontos para você analisar e botar das nossas certezas, como isso aí, deixar com bastante ênfase que foi feito o exame de sangue, que foi feito o exame de urina, e que foi uma parte muito mais de relacionamento entre quem estava fazendo essas coletas e o atleta. Mais uma vez, o atleta teve os erros dele, poderia ter amenizado algumas coisas, não o fez, mas daí ter a punição que teve, a gente acha que não procede e é injusto. Você falou com o Gabi? Você teve alguma conversa? Eu já falei, a conversa está entre eu e ele. Mas como jogador? Tá bem dentro do possível, né? Ele está bem dentro do possível. Está continuando a treinar, está fazendo os treinamentos dele. Ele sabe que o clube está defendendo ele e não poderia ser diferente, estaria defendendo qualquer funcionário e qualquer jogador. E agora é esperar aí o Comitê Internacional ver o que vai decidir. Houve uma orientação do Tanuri para ele não fazer o exame naquela hora? Uma orientação formal do Tanuri? Ele fez todos os exames. Ele tem alguma coisa errada aí. Ele fez todos os exames. Ele fez o exame de sangue e o exame de urina. Talvez ali quando começou o treinamento, quando começa o treinamento, você precisa de um tempo para fazer esses exames. Talvez tenha demorado um pouquinho a mais aí, as pessoas ficaram irritadas, mas assim, todos os protocolos foram cumpridos. Já o Landim deu uma entrevista hoje ao GE e deixou claro que as coisas não estão fáceis. No caso do Gabriel, como ele já estava começando a chegar numa fase que normalmente a gente procura mesmo o jogador para conversar, porque quando está faltando 1 ano e meio, mais ou menos, para o final de contrato, é mais ou menos uma época em que a gente tem um contrato. Claro que estava havendo, vamos dizer assim, uma conversa com ele, como estava havendo com outros jogadores. Alguns dos outros que acabaram ficando e alguns dos outros que acabaram saindo por opção. Como a gente teve conversas com o Bruno, ele estava com uma lesão, estava se recuperando, mas ele estava conversando com ele. A gente, de vez em quando, conversava também com o Everton Ribeiro, que ficamos conversando com ele até o final e ele acabou tomando a decisão para sair. Isso é natural. No fundo, quer dizer, o acerto se dá quando a gente... Porque você falou uma palavra acertou. Esse negócio do acertou é que é o detalhe aí. É porque você vai conversando, vai falando e tem instâncias, você vai discutindo, vai se aproximando. Mas, na verdade, cara, a gente acerta quando a gente assina um contrato. Quando a gente chega a um acordo e assina um contrato. Eu diria que a gente teve longas negociações com ele, mas a gente não chegou a um acerto. Se a gente chegasse a um acerto, a gente teria assinado o contrato com ele. A gente nunca deixou de conversar com ele. A gente continuou a conversar com ele, claro que não continuamente, mas de vez em quando voltando a falar e tudo isso. Existia no ar esse problema, que foi o problema da dopagem, lá, do processo lá da dopagem, entrando um pouco dentro dessa linha. A gente é obrigado a reconhecer que talvez o Gabriel não tenha sido, vamos dizer assim, o mais colaborativo possível, vamos dizer assim, durante o processo lá de dopagem, tá certo? Lá de levantamento lá
das amostras e tudo isso, mas eu acho que uma coisa resta clara, né? É que eu acho que é o fundamental na história, né? O jogador não estava dopado, ele fez exame de sangue, ele fez exame de urina, ele pode não ter cumprido o procedimento como os fiscais gostariam e tudo isso, mas eu acho que o ponto fundamental, básico da história o jogador não estava dopado. Óbvio que não estava dopado e eu acho que ninguém aqui acredita que ele poderia estar dopado. Mas e você, torcedor? É contra ou a favor da renovação do Gabigol? O que você pensa? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.